Então, eu gostaria de começar compartilhando, quando teve o nosso último encontro, onde as coisas ficaram bem organizadas, eu pude, então, passar as informações para Kate, que fez o Simpla, as informações para a Poliana, que fez o processo, o formulário, né, que a princípio a gente usou no Docs, mas viu que ali estava dando confusão, e aí passamos para o Simpla, esse formulário que a Poliana fez. E aí a gente tinha tudo organizado, né? E quando eu fui escrever o texto sobre o encontro, alguma coisa não fechava em mim, dava uma confusão, assim, porque... Então, aí eu fui entender, fui olhar para isso, né? A primeira coisa que eu senti é que eu estava com uma presença ainda muito forte de algumas vivências, de 2 vivências que a gente fez há 4 anos atrás. Então, o que aconteceu? A gente tinha, quando eu mudei para Piracaia, eu mudei para o sítio vizinho aqui, que é o sítio dos meus pais, e eles têm uma área que é desocupada e afastada da casa deles. Eles não moram aqui, eles vêm todo final de semana. E tinha essa área afastada da casa deles, que são 4 quartos, e a gente ocupou esses quartos. E quando a gente viu que a gente ia ficar mesmo em Piracaia, a gente comprou essa terra aqui em cima, vizinha deles. E aí, essa terra não tinha absolutamente nada, nada, não tinha árvore, era um pasto. Não tinha água, não tinha acesso. E para ir começar colocando essa energia nessa terra aqui, eu bolei um acampamento. Então, o acampamento era completamente selvagem. Claro que a gente tinha um sítio vizinho, esse dos meus pais, que é um sítio super estruturado, então a gente tinha esse apoio. Mas o que aconteceu foi que a gente subiu aqui na terra, armou as barracas no meio do mato, improvisou uma cozinha com fogo a lenha e cada um trouxe um alimento. Foram 2 encontros, um durou 4 dias e outro durou 7 dias. Em um a gente teve uma média de 30 pessoas, em outro a gente teve uma média de 100 pessoas, o de 7 dias. E era isso, era completamente rústico, a gente armou as barracas e convivia. Choveu muito, teve barraca que alagou e a gente foi se organizando. As crianças brincavam o tempo todo, mas a gente passava por perrengues surreais, assim. Fez muito frio, foi um caos e foi lindo, porque no meio desse caos a gente se organizou, as crianças o tempo todo muito bem, e a gente foi criando um processo onde não tinha nada programado, e tudo que aparecia como uma tentativa de organização, assim, vamos fazer uma proposta, toda a proposta que acontecia, eu desincentivava, porque era assim, a gente não precisa preencher nosso tempo, a gente não precisa dar sentido e significado a esse encontro, a gente precisa conviver e ver o que surge. E assim foi. E aí, nesse que foram 7 dias, começou na segunda e terminou no domingo, foi só no sábado à noite que surgiu algo que realmente era necessário, que foi uma roda para a gente falar sobre tudo que a gente tinha passado nessa semana. E foi muito mágico isso. Foi um processo que também explodiu a energia criadora aqui do Himalaia, e de lá a gente começou a construir tudo. Criou acesso, trouxe água, começou as construções. E eu tinha ainda isso muito presente em mim, porque realmente foi um momento muito especial. Por isso que a minha vontade era fazer de novo um processo assim, onde as pessoas chegam aqui e convivem. Mas aí eu me dei conta que não é mais como a gente vive, não é o que a gente tem. A gente não tem mais uma terra,
um pasto vazio, onde a gente pode arriscar um encontro desses, né? Porque hoje a gente tem as plantações, tem as estruturas, tem luz, tem água, tudo isso é muito bom para o dia a dia, mas tudo isso nos dá outro compromisso. Hoje em dia a gente precisa pagar a conta, hoje em dia a gente precisa roçar, a gente precisa cuidar da horta, a gente planta aqui diariamente, a gente precisa cuidar das mudinhas pequenininhas que estão no meio do caminho para ninguém pisar, a gente precisa cuidar do telhado de palha que veio uma ventania e abriu o telhado inteiro e agora a gente precisa refazer, enfim, é incrível pensar nisso, que tudo que a gente queria, quando estava tudo vazio, a gente pôde ter uma experiência muito rica, mas que deu muito trabalho. A gente precisou trazer bastante energia para isso, que era lidar com o vento, com a chuva, sem nenhuma proteção, que era improvisar um lugar para comer. No segundo encontro, a gente usou, durante o dia, bastante o sítio embaixo, porque era muita gente e tinha ali uma estrutura, mas a gente sempre subia para dormir aqui e para fazer o jantar também na fogueira. Então eu me dei conta que e outra, não dava para ficar muito mais tempo. Chegou uma hora assim que falou que bom que foram só 7 dias, que foram maravilhosos, mas todo mundo voltou para casa amando a própria cama, as próprias paredes. Teve gente que voltou amando até o próprio marido, porque viu o quanto sem marido o perrengue era maior aqui, né? Teve uma pessoa me escreveu dizendo que salvou o casamento dela, que ela viu a importância do marido na vida dela. Mas o que eu quero dizer é que eu me dei conta de que esse equilíbrio, né, das coisas, como quando a gente não tem nada, a gente realmente vê o necessário. E quando a gente começa a ter, parece que a gente vai sempre encontrando o que é mais necessário, o que mais agora eu preciso, né? E isso vai virando o nosso trabalho, o nosso dia a dia. Então, aqui nós moramos hoje são 3 adultos, durante a semana são 4 adultos e uma adolescente e uma criança. E esses adultos estão 100% aqui, completamente dedicado a tudo, e quando não dá conta, a gente ainda tem que contratar alguém para ajudar, né? Então, não é mais um espaço vazio, e isso me fez pensar o que dá para esvaziar desse espaço. E na minha alegria eu vi que a gente construiu pouquíssimas coisas desnecessárias, né? No sentido de que não tem coisa que a gente fez pelo vício, né? De cada vez ter mais. Mas tem coisas que a gente precisa cuidar ainda para que as coisas floresçam, como, por exemplo, roçar. É muito louco isso, porque hoje em dia faz parte da nossa vida roçar todos os dias, né? Cada dia uma área. Cuidar das plantinhas pequenininhas para não serem pisadas e etc. Muito bem. Então, eu vi que aquele encontro igual ao camping não é mais possível nesse espaço. Nesse espaço ele precisa ter uma contemplação de tudo que foi construído, né? E por isso que envolvem alguns custos, porque agora precisa dessa manutenção para poder esse espaço, quando ele não tinha nada, ele recebeu um monte de gente. Agora que ele tem várias coisas, ele tem um custo para poder receber essas pessoas. É muito louco isso, né? E como eu queria, como foi no camping, um processo completamente que nada impedisse das pessoas viessem, eu queria muito que fosse um custo zero. E aí foi quando eu me dei conta que não existe mais a possibilidade de a gente viver com custo zero aqui. Antes tinha, quando isso aqui não tinha nada.
E agora não tem mais essa possibilidade de custo zero. Então, eu me vi comprometida, o que trouxe foi essa reflexão sobre a minha vida, né? Eu já vivi tendo uma terra a custo zero e hoje eu vivo onde nós temos uma terra que, se a gente quiser continuar vivendo aqui, a gente precisa bancar ela. E aí tem a inteligência do quanto você, o que você faz para poder sustentar essa terra, né? Bom, enfim, tudo isso para dizer que o meu desejo de ter um encontro que fosse completamente aberto e gratuito, alguém teria que pagar essa conta, e como hoje em dia a gente não tem condições de dar essa condição financeira de dar, né, essa possibilidade, aí que começaram a entrar os custos, né? E aí a gente começou então aqui a conversar sobre os custos. E quando a gente foi conversando, como a gente queria dar o máximo de flexibilidade para as pessoas, a gente foi conversando com esses custos assim picado. Olha, a inscrição é tanto, para a gente viabilizar isso e, ao mesmo tempo, também ter uma reserva de dinheiro que a gente possa criar alguma coisa juntos, né? A alimentação é tanto para poder bancar o custo da alimentação. A hospedagem é tanto para poder bancar a sustentação desse lugar de hospedagem e tal. Aí, quando eu fui montar a ficha, era tudo tão picado e para mim foi ficando tudo tão confuso, né? Como é que a pessoa vai... Enfim, parecia... Mas talvez, na verdade, era uma resistência minha de colocar todos esses custos. Mas aí eu fiz ali uma vacuidade disso, entrei em contato com tudo isso, vi o meu padrão, e o padrão que apareceu foi um padrão de uma sensação que a humanidade ainda é muito infantil e que alguém precisa ser um adulto nessa humanidade. E o adulto é aquele que paga a conta, né? E aí a minha sensação era de, puxa, deixa eu acolher os adultos ainda não adultos, que é para a gente poder criar um campo de adultice, né? Como se fosse um curso para se tornar adulto. E quem precisa se tornar adulto, quem não é adulto ainda. Então, eu vi que eu tinha essa ainda preso dentro de mim, uma sensação de olhar para o mundo como se o mundo fosse feito de pessoas infantis, de adultos, crianças. E eu comecei a ver que não, que tem muito adulto realmente se assumindo como adulto. Se assumir como adulto são coisas muito simples, é você se dar conta do lixo que você produz, se dar conta de como a gente é levado a fazer o que quer, do jeito que quer, a hora que quer, como se não tivesse, como se isso não fosse reverberar em outras coisas, né? Como, por exemplo, ter um consumismo desenfreado pelo prazer de sentir que algo te preencheu naquele momento. Isso é coisa de criança, isso não é coisa de adulto. Porque adulto tem que pensar no que aquilo vai gerar, né? E por aí vai, pequenas coisas do cotidiano, como, sei lá, cuidar de uma alimentação que não te envenene, que não te tire energia. Isso é coisa de adulto, porque criança não. Criança vai comer aquilo que aparentemente gera uma energia naquele momento. Porque a criança está em alfa e teta. Então, a criança não tem o beta ainda superativo que faz... O beta é aquilo que faz você compreender que as coisas geram... elas são geradas, como a Cuca falou ontem, né? Por encontro de causas ela usou uma outra palavra precisa, mas enfim, por conta de um ambiente, né? E que isso gera, nos termos da Cuca, gera um karma. Outros podem falar que geram consequência. Eu, como não sou nem budista e nem acredito em consequência como assim, uma causa gera necessariamente uma consequência, porque a consequência também é o olhar de cada um de nós, né, que cria essa consequência. Ela não é pré-estabelecida, mas ela gera uma responsabilidade. Então, por exemplo, criar o Amalaia me gera agora a responsabilidade de todos nós aqui de sustentar isso
ou abandonar e ir embora, né? Mas se quero viver aqui, me gera uma responsabilidade. E isso é a ondas betas que fazem. As ondas betas, ela te dá essa possibilidade. Espera aí, se eu fizer isso, isso vai eu estou me comprometendo a alguma coisa. As ondas alfa e teta não fazem isso. Ela é presente. Então, as crianças não têm essa possibilidade. A sensação que eu tenho é que a gente usa muito mal as ondas betas. A gente usa as ondas betas só para entrar no automático, porque também tem isso. Para eu dirigir, para eu comer com garfo e faca, eu preciso ter ondas betas ativadas. Porque uma criança que está em alfa ou teta, ela está com a faca e quando ela vira, a faca vai junto. A onda beta não segura a faca ali. Porque a criança não está com isso ativado. Nós adultos que tem, e adolescentes e crianças mais velhas que têm as ondas betas ativadas, ela pode ficar com uma faca e entrar numa discussão e essa faca não vai cortar ninguém, né? Se ela estiver com uma integridade psíquica. Então, a minha sensação era, um dia eu me dei conta que nós vivemos numa sociedade infantil com ondas betas, que traria uma adultice, né? Porém mal usada. Ela é usada para fazer as coisas no automático, para sair da presença, porque ela toma conta. Tem esse detalhe também. Quando isso tudo é um artifício, isso não é uma verdade absoluta, né? É um modo de pensar. Quando as ondas betas começam a ativar, eu preciso das alfas e tetas para entrar num equilíbrio, para manter o presente. Se eu fico só com a onda beta ativada e alfa e teta desinvestida, eu vivo de ressentimento de passado e de expectativa de futuro. Então, um ser humano íntegro, adulto, ele tem todas as ondas dançando, fazendo com que, compondo um presente que sabe que existe passado, mas não está preso e enganchado nele, que sabe que tem um futuro, mas que não vive por essa expectativa. E sabe que tudo isso coexiste num presente e é neste lugar de ação, alinhando pensamento, emoção e a ação, que gera uma vida responsável, uma vida adulta. E quando eu me dei conta que não era assim que a gente vivia pensando uma coisa, fazendo outra e sentindo outra, e que ondas betas estavam absolutamente prioritárias e as tetas e as alfas desinvestidas, eu tive uma sensação de viver numa sociedade infantil que vive como uma criança, porém sem alfa e teta, em beta. Então vive como uma criança ressentida e com esperança de um futuro e que alguém faça alguma coisa para que esse futuro aconteça. Que não tem nada a ver com a própria pessoa, tem a ver com leis, tem a ver com moral, tem a ver com patrões, chefes, presidentes, reis, rainhas, uma ilusão, um conto de fadas, né? Então, nessa época, não sei, uns 3, 4 anos atrás, eu lancei o Vida Adulta. Então, a gente fazia encontros semanais sobre vida adulta, que era para integrar, despertar as ondas alfa e teta, integrar com a beta, atualizar a onda beta e viver de uma maneira adulta que não tem nada a ver com o adulto que a gente imaginava quando era criança. Quando a gente é criança, a gente imagina uma coisa do adulto. E a gente, quando fica adulto, talvez queira viver igual a gente imaginava que era ser adulto, né? E não tem nada a ver. A criança, ela vive nessa fantasia, na verdade, imaginação criadora, importantíssima para a vida. Então, quando ela brinca de casinha, ela brinca imitando um adulto que ela imagina que vai ser quando for adulto. E não é nada disso. Eu, por exemplo, quando eu brincava de casinha, quando era criança,
eu brincava que eu namorava o Alain Delon, e eu bebia, eu trabalhava todo dia, eu era uma executiva, trabalhava de salto alto, eu chegava em casa, tirava o salto alto, pegava um copo de uísque com gelo, acendia um cigarro e eu tomava esse uísque e fumava esse cigarro. Meus pais nunca fizeram isso, eu não sei de onde eu tirei isso. E o Alain Delon era porque eu achava ele lindo e tal. Eu nunca bebi uísque, nunca fumei um cigarro. Quer dizer, eu não sou adulta e nunca namorei o Alain Delon, e nem ninguém parecido com ele. Eu não sou adulta hoje que eu imaginei quando eu era criança, né? Porque quando a gente é criança, a gente imagina que adulto é outra coisa. E quando a gente fica um adulto infantil, a gente fica vivendo representando aquela imagem que talvez a gente pensou quando era criança ou que ainda pensa hoje o que é um adulto. Deixa eu me portar como um adulto. Então, depois que me parece que apesar da gente ter vivido, né, esse processo do vida adulta e ter falado muito sobre isso, me parece que eu ainda fiquei com uma sensação muito forte de uma humanidade inteira infantil. Principalmente quando o Bolsonaro é eleito, quando o Trump é eleito, tudo isso, não é possível que... e por que me veio essa infantilidade? Quando eu dava aula de teatro, eu tinha a possibilidade de acompanhar a turma os 3 anos que ela ficava lá no teatro, porque eu dava aula de corpo. Então, eu conhecia muito bem as turmas, e acontecia uma coisa muito parecida durante os 20 anos que eu dei aula. No primeiro e segundo semestre, todo mundo queria virar artista, e virar artista também era uma ideia infantil, de ficar louco, de ser diferente. Então, todo mundo cortava, pintava o cabelo de uma maneira diferente, trazia performances. Era um despertar assim, né, dessa imaginação. Quando chegava no terceiro semestre, todas as turmas pediam um professor de teatro mais rígido ou rigoroso. E eu perguntava, por que vocês querem esse professor na turma de vocês? Porque ele tem fama de ser bem exigente. A gente está precisando agora alguém que coloque a gente na linha. A gente está precisando... Porque, assim, se um professor fala assim, vai lá ensaiar, a gente começa a bater papo e não ensaia. A gente precisa de um professor que fala, não, eu quero que vocês ensaiem na minha frente para eu poder ter certeza que vocês estão ensaiando. Ou se um professor não dá falta, não é rigoroso no diário e dá falta para o aluno, castiga o aluno e tal, a gente acaba faltando e fica bebendo no bar, ou então tem preguiça e não vem. Mas se tiver um professor bem rigoroso, ninguém vai faltar. Então era muito interessante ver, e eram adolescentes, né? Jovens, assim, mas na média de 16 anos a 25 anos pedindo isso. Então é muito interessante ver que todo mundo quer se rebelar e ser dono da própria vida, até o ponto que fala assim, opa, não vai dar nada, né, esse caminho que eu estou fazendo, eu preciso agora de um pai e de uma mãe que me diga o que fazer, que ponha ordem na minha vida. E, de alguma maneira, a nossa sociedade, como a sociedade americana, escolheu um pai e uma mãe bizarros, porque tem a sensação de que são pessoas que vão por ordem, mesmo que sejam ordens militares, mesmo que sejam ordens absurdas, mas ufa, alguém pondo ordem nisso, né? Então, tudo isso, ao fazer o formulário lá, o descritivo do Simpla e começar a colocar a responsabilidade de cada um nisso para fazer esse encontro acontecer juntos, né? Eu fui tendo que lidar com essa crença de que a gente vive numa sociedade infantil, e isso tem que e por isso que precisa ressaltar que porque as pessoas estão tão acostumadas a fazer o seu lixo e colocar na porta de casa e passar um lixeiro,
que por que não seria assim aqui, né? Por que nem percebe, fala, bom, aqui não tem como passar lixeiro, como também não passa carteiro. Então, precisa avisar as pessoas. Quando você produzir um lixo, para que a gente não tenha que dar conta de todo esse lixo e ficar responsável, como se fosse um pai e uma mãe, né, de um monte de criança, o seu lixo produzido vai precisar sair daqui. E isso tem sido uma coisa bem interessante para todos nós, inclusive. Eu lembro de pessoas, quando levaram lixo de fraldas, foi a primeira vez que se deu conta do quanto produzia de fralda em 3, 4 dias, né? Quanto lixo era produzido, ou pacotes. É um despertar mesmo isso. Então, são situações que a gente não vive na cidade e que no campo traz essa questão. E quando alguém da cidade vem para o campo, não tem essa percepção, né? Também a gente vai ter que cercar todas as mudas pequenas, porque que também aqui no dia a dia a gente não cerca, porque quem vive no campo tem esse olhar, consegue ver que tem muda e não pisa. Mas quem vive na cidade não tem esse olhar. A gente teve uma experiência muito emblemática com uma pessoa muito querida, não, de maneira nenhuma, eu nem cito a pessoa porque não tem nada a ver com a pessoa, né? Mas com o que ela traz. Uma pessoa que veio aqui para participar de um encontro, ela ia dormir aqui, e no carro dela estava Salve Mata Atlântica, e ela fazia parte de uma organização que apoia Salvar a Mata Atlântica. E aí que a gente tem um lugar para parar os carros, mas estaria 10, sei lá, vou chutar aqui, vai a 40 metros da onde ela ia dormir. Então ela preferiu colocar o carro na porta de onde ia dormir, que não é um lugar para colocar o carro. E nesse caminho, ela foi passando com o carro em cima de várias mudas. E aí era muito, né, era muito surpreendente ver um carro, Salve a Mata Atlântica, passando em cima, uma pessoa ativista nessa busca de salvar a Mata Atlântica, passando em cima das mudinhas para que o carro fique bem pertinho da hospedagem. Então, tudo isso revela que quando a gente vive num meio ambiente, as nossas percepções ficam entupidas com esse meio ambiente, elas ficam condicionadas por esse meio ambiente. Por isso que a vacuidade, ela nos dá a possibilidade, sem deslocar daquele meio ambiente, da gente ampliar a nossa percepção, aonde sabe que tudo existe, é uma mera aparência. E quando você vai para a vacuidade das coisas, você volta sabendo que aquilo surgiu da vacuidade, e isso para mim, na minha experiência, desentope os nossos sentidos. Então a gente começa a ter um olhar mais amplo para coisas que até a gente nunca viveu. Então, se eu nunca vivi a preocupação de não pisar numa muda, porque aonde eu estou vivendo não existe essa preocupação, mas eu sei que tudo é uma mera aparência, eu tenho os meus sentidos mais desentupidos, mais livres. Então, rapidamente eu começo a me adaptar aos lugares, né? A dar conta, a ter uma percepção mais apurada. Então, tudo isso surgiu fazendo a descrição do encontro em relação que antipático, né? Que antipático chegar e falar que a gente levem o seu lixo para casa. Que antipático chegar e falar assim, evitem usar celular. Que antipático dizer que a gente não vai ter Wi-Fi disponível. Porém, isso está tão dentro da gente no cotidiano que também é inevitável, assim, não no pessoal das jornadas, porque as jornadas foi criando um campo tão intenso entre todo mundo que participou, então isso raramente acontecia nas jornadas. Mas nos eventos esporádicos, assim, primeira coisa é pedir a senha do Wi-Fi
e se dedicar mesmo, bastante assim, tá aqui, mas está o tempo todo se dedicando a coisas que não estão aqui no presente, né? E eu comecei a achar muito antipático todo o meu texto, mas achei ele necessário porque a gente ainda está num processo de despertar os nossos sentidos, né? A outra coisa foi em relação aos custos, né, que eu estava falando, que eu achei que talvez fosse mais fácil colocar tudo junto, num custo só. Então, olha, se for um adulto que vai estar em quarto compartilhado, né, que vai estar aqui se alimentando e tal, vai custar tanto descrever porque o que cada custo vai, porque tem gente que mora em Piracaia, então que não vai dormir aqui, tem gente que também pode optar por não comer aqui, porque mora aqui na região, né? Então passa um dia fora, e aí a gente pode ir descontando para também as pessoas poderem ter essa possibilidade de pagar só aquilo que consome, né? Enfim, então queria trazer isso, queria trazer todas essas questões que eu tive que lidar dentro de mim, colocando esse formulário, sabendo que esse encontro que a gente vai fazer, de uma certa maneira, ele vai mexer com essa nossa passagem de sociedade infantilizada para para uma autorresponsabilidade que vai criar uma sociedade adulta entre os adultos. E eu sinto que vai caminhar um pouco, que a gente, na verdade, pode ir caminhando por aí até o encontro para ter essa clareza. Por exemplo, se a gente está aqui só convivendo sem fazer nada, hoje em dia a gente ouve as crianças falando assim: ah, não tenho nada para fazer, posso acessar o computador? E aí se eu falo não, que é geralmente o que eu falo, elas falam assim: ah, mas o que eu vou fazer? Nada, não vai fazer nada. Como não vou fazer nada? Né? Já não vou na escola, já como vou ficar aqui fazendo nada? Fazendo nada. Ah, tá. E vai embora brava e logo começa a fazer coisas muito interessantes. Que não é nada, que é viver, né? Volta para a vida. Para de achar que tem que fazer alguma coisa que esteja fora da vida. E pode ser mesmo que a gente se encontre aqui e fala, bom, estamos aqui todo mundo junto, gente, vamos fazer alguma coisa. Ah, vamos fazer uma dança circular, Não vamos fazer nada. Vamos fazer alguma coisa para preencher um espaço, porque a gente tem uma infantilidade peraí, estamos aqui junto e vamos ficar em silêncio, né? Vai dar um vazio ou vai ficar chato. Então, eu sinto que é um encontro para isso, é um encontro para a gente olhar para essa necessidade de fazer alguma coisa para que alguma coisa tenha sentido, dê sentido à vida. E saber que quando a gente não faz nada, algo surge. Quando surge algo, surge uma responsabilidade com isso. Surge a responsabilidade de ter que roçar o mato, surge a responsabilidade de ter que arrumar o teto de palha. Então, vão surgindo responsabilidades. E se a gente não toma cuidado, a gente vira funcionário dessas responsabilidades, ao invés de fazer dessas responsabilidades o próprio modo de vida. Que é falar, bom, é assim que eu vivo e é assim que eu quero criar a minha vida, nesse campo, nesse espaço. Então, as camadas vão se apresentando, né? Que você acaba fazendo coisas como roçar, não para se ocupar, nem para ficar bonito, nem para... Não, você acaba roçando para criar um campo vazio de infinitas possibilidades.
Então, a gente toma esse cuidado aqui, né? Da gente não virar funcionário das nossas... Quando a gente tem uma horta, você precisa ir lá cuidar da horta todos os dias, tirar o mato, regar, cuidar delas. É coisa rápida, mas é um cuidado diário. Que isso não seja algo que dê sentido à nossa vida, mas sim que isso seja uma maneira de viver a vida, né? São camadas diferentes. Então, é isso que eu queria compartilhar. Todas essas camadas que a descrição do encontro revelou em mim e que me trouxe um olhar para esse encontro. E aí, então, queria perguntar para vocês se nessa descrição do encontro que vocês leram, quem já leu, se isso gerou também alguma coisa em vocês, se isso também despertou algum tipo de sensação de... E às vezes não só no que se leu, né? Mas no pensar sobre o encontro. Desde quem já se inscreveu até quem está pensando em se inscrever, nesse pensar se isso gera alguma sensação, se isso gera alguma percepção. Ou se tudo isso que eu estou falando agora gera alguma sensação. Que sensação gera tudo isso que eu estou dizendo agora? Diga lá, Kátia. Na verdade, eu li sim a descrição e é dentro de um contexto que, na verdade, assim, eu já tenho essa identificação, né? Mas foi muito interessante quando surgiu mesmo a questão no grupo sobre o lixo, né? E aí alguém me sentiu desconfortável, isso me passou, não, mas qual foi o desconforto, né? Eu mesmo, porque é uma coisa que geralmente a gente faz aqui também. Já tem essa proposta, inclusive quando viajamos, a nossa proposta, às vezes, é de trazer o nosso próprio lixo dentro do carro. Então, para os lugares que nós vamos, isso é um contexto. Só que é uma coisa que já faz parte da nossa vida, né? A história do reciclado, ter o cuidado aonde a gente passa, de ter o cuidado até pelo caminho por onde nós passamos, que não é nenhuma mudinha que alguém plantou, mas é uma árvorezinha que está nascendo por ela mesma, naturalmente. Então, isso já está no nosso contexto, né? Mas é muito interessante isso quando você fala, né? Agora o que me despertou da sua fala é o não fazer nada, né? E isso é muito legal e porque às vezes essa questão de se sentir funcionário daquilo que você faz e não trazer isso para a sua vida como uma forma de vida, às vezes isso impacta até quem está na sua volta, né? Então, acha meio estranho um modo de vida que você escolhe, né? E até o não fazer nada incomoda. Não fazer nada? Como não fazer nada? E aqui mesmo as meninas também têm a mesma história. Mamãe, já fiz isso, fiz aquilo, agora eu posso acessar a internet? Não. Mas não. Tudo bem, vai ter um momento que vocês podem fazer isso, mas agora não. E a gente vai fazer o quê? Fazer o quê? A gente tem tanta coisa aí para fazer. Não sei, eu não faço nada, eu fiquei... E esse tédio é muito tedioso, não dá. Então, vai ter que curtir esse tédio, né? E isso para a nossa sociedade, né? Essa cobrança, ela é muito séria, porque, inclusive, com seus filhos tem que estar fazendo alguma coisa. Se você falar, não vai fazer nada, como não vai fazer nada? Não tem atividade, não tem alguma coisa para estudar, faz uma atividade extra fora de casa. Gente, não vai fazer nada. Deixa eu não fazer nada. Só que tem uma cobrança por trás. Nossa, mas estranho isso, né? E é um choque. Não é um choque, mas eu sinto às vezes que é uma cobrança, porque eu mesmo me sinto isso, desse processo de enxergar mesmo de forma por esse outro lado, que eu não estou aprendendo nesse caminho todo sobre a questão da vacuidade, né, do lidar com as situações, do lidar com as coisas,
e que tem me esclarecido muita coisa mesmo, né? Isso está sendo muito bom, mas essa sensação do ter que fazer alguma coisa, isso realmente é algo que precisa se descolar, sabe? Porque isso está muito colado também, principalmente sim, em mim, isso é uma coisa muito que cola muito, né? Então, isso que você falou realmente me trouxe uma luz no sentido de que realmente não há necessidade de se colar no processo, a partir do momento que você faça uma condição, uma proposta de vida, sim, uma condição de vida sua, uma escolha de vida, um modo de viver, né? Do não fazer nada, no sentido de não estar fazendo nada. Mas, às vezes, você está assim, nossa, o que eu tenho para fazer agora? Tem alguma coisa que vai surgir, né? Mas não ficar na função do ter que fazer, né? E é muito espontâneo fazer. Então, estar num processo no meio rural, que eu digo porque é uma coisa que eu vivo hoje também, por mais que seja próximo à cidade, mas a nossa vida ela é mais rural do que urbana, né? Então, isso é algo que já torna-se, de certa forma, natural para a gente lidar com a natureza, com as plantas, com o lixo que a gente produz, né? Então, isso é muito interessante agora, como realmente está no ambiente e agora, o que nós vamos fazer? O que tem para fazer? Como é que é isso? É isso. Essa é a sensação mesmo da sua fala agora e do momento do lixo, quando foi discutido, né? Falei, como é que as pessoas... Não, mas tem gente que realmente é tudo muito prático. Tem alguém que pega o próprio lixo dela, que ela nem sabe, reúne tudo e coloca num lugar que ela nem sabe onde foi colocado ou não, né? Mas são as condições de vida, né? Cada uma tem seu modo de viver, né? Mas é isso. O convite é esse, para a gente olhar, assim, se perceber qual é a sua sensação, o que você está sentindo nesse momento. E poder falar sobre essa sensação sem saber o que vai falar. Deixar a sensação criar essas palavras. Arriscar isso. Peraí, Giovana, eu não consigo te ouvir. Vocês estão ouvindo a Giovana? Ainda não. Aqui tá, o seu microfone aqui ele está ligado. Também não. Às vezes acontece isso. Às vezes isso só arruma ligando e desligando. Oi? Fale, Carole. Dá para escutar? Sim. Então, para mim, essa autorresponsabilidade de gastos faz muito sentido nesse momento. E me lembra muitas vezes, e me parece que estamos sempre procurando alguém para pagar por nós, sem consciência de que, na verdade, o simples fato de viver em qualquer lugar tem um gasto, tem um preço. E para um encontro assim, também tem preços para manter o espaço,
para preparar comida, e poder participar por isso e saber o quanto isso custa, me parece muito importante, na verdade. Mãe, pode lavar mais um pouco? Para sair um pouco desse padrão. Tem uma pessoa que está oferecendo, né, para mim. E me lembra muito esse lugar de pai e filhos, né? Mãe, talvez de não querer... ainda meu. Pode. De não querer crescer, né? De não querer se sustentar como pessoa. Eu senti isso muito. Com dedo. Senti isso muito na minha vida e eu estou numa fase que eu quero assumir essa responsabilidade como ser humano. E esse lugar também de o que eu gero no meu entorno, né? Eu estou muito olhando para os plásticos, por exemplo, e me deixa muito... Mãe, eu pus no dedo para escovar. Saber que a gente está gerando tanto plástico e que ninguém, na verdade, por enquanto, está parando, porque é muito mais prático usar plástico e que a gente está enchendo os oceanos. Isso me deixa um pouco... O que eu faço para acabar com isso? Eu não posso fazer para o outro, mas o que eu estou fazendo? Né? Estou numa fase de querer zerar o plástico na minha casa, por exemplo. E não é tão fácil. E é isso. Então, um encontro que possa olhar para isso, para mim, faz muito sentido. E no processo da cemitério, acho que a gente está num processo desse também, de autorresponsabilidade, né? Ao nível das contas, de abertura, de o quanto cada um se responsabiliza e ninguém vai cobrar. E é um momento muito importante para nós, olhar para isso. Senão, sempre tem que ter alguém que se responsabilize pelo financeiro e que vai cobrar. É isso, sempre alguém, um adulto que vai fazer por nós, porque a gente não tem condição de fazer. Gente, é isso que eu queria compartilhar. Giovana, não dá para ouvir ainda. Que pena. A Rafaela escreveu aqui: quando você foi contando a experiência, me coloquei em um lugar onde estaria recebendo um grupo. Fui imaginando muita gente, muita criança, e me deu um tipo de medo. Tipo de pensar que foi muita energia investida e de repente poderia vir alguém distraído e, por exemplo, pisar numa mudinha. Aí depois me deu uma preguiça de pensar em receber pessoas. Rafaela, esse é um processo que acontece muito aqui, assim. A gente adora receber gente. Aliás, a gente está fazendo cada vez mais um espaço para poder receber. Mas não é receber no sentido de... em algum sentido específico, né? É estar com gente. Eu ainda tenho dentro de mim, assim, muito forte, não sei se isso vai se tornar desnecessário, mas eu ainda tenho muito forte uma vontade de viver realmente em comunidade. Mas as comunidades que eu conheço, as que funcionam, pelo menos, tem um pai e uma mãe, ou um pai ou uma mãe, tem um chefe, tem uma liderança, seja espiritual, seja financeira, e não é a comunidade que eu quero reproduzir, né? Fazer um mundinho achando que está fazendo diferente, fazendo a mesma coisa. Então, tudo é motivo para a gente abrir a casa para receber pessoas. E às vezes dá preguiça, porque você fala, ai meu Deus, vou ter que preparar o ambiente para receber as pessoas, vou ter que... E outra, vou ter que lidar com a consequência de ter recebido, né? Mas a gente está... Toda vez que dá essa preguiça, a gente olha para ela, a gente integra ela, é incrível como a integração dessa preguiça dá uma energia tremenda para fazer as coisas acontecerem. Mas eu entendo assim, o que você fala
é, é o que a gente sente, né? Mas na verdade, eu estou bem feliz mesmo. Tem um outro encontro que vai acontecer antes. A gente, aqui na Amaleia, faz 3 anos que a gente tem encontros mensais e alguns outros pontuais. E agora a gente está abrindo, está reorganizando a Amaleia para outras possibilidades. E hoje eu vou anunciar que a semana que vem a gente vai ter um encontro aqui. Um encontro não. A gente vai iniciar uma hospedaria aqui no Amaleia. Então, existem algumas coisas acontecendo na cidade que são muito interessantes, muito ricas, e aí a gente quer compor com esses acontecimentos. Então, a semana que vem, no dia 8, o Dia Internacional da Mulher, tem um espaço maravilhoso aqui em Piracaia que chama Casa Viva, que é um lugar de shows incríveis, incríveis. Parece que você está numa grande cidade, vendo aquele show, sei lá, do Raul de Souza, do Zé Cabaleiro, ali numa casinha que cabem 40 pessoas. Nelson Aires, Mônica Salmazo, cada show incrível. E no dia 8 vai ter um encontro de mulheres, que eu fui convidada para participar, e vai estar Alice Ruiz, Alzira Espíndola e poetisas aqui da cidade. Então, vai ser um encontro muito lindo. E no sábado vai ter um show de um artista que a gente gosta muito, que se chama Wayne. Ele é um dos criadores de um grupo infantil que chama Tiqueque, mas ele tem um trabalho que é um grupo maravilhoso. E ele tem um trabalho próprio, que aí já é para o público geral, não é específico para criança, e que é muito lindo, muito sensível, e a gente gosta muito, e ele vem fazer esse show no sábado. Então, a gente vai inaugurar isso, uma hospedaria, onde a gente vai receber as pessoas que queiram ir nesses eventos e dorme aqui, come aqui, convive. Então, a gente está aí no dia 23 e 24, a gente recebe a Lu Lopes, que é a palhaça rubra, para fazer essa imersão artística, que é um trabalho incrível que ela faz. E depois, não sei se vai ter alguma hospedaria entre, mas depois, em abril, já tem esse encontro do Entre. Parece que a gente está colocando bastante energia nesse encontro do Entre, mas quando eu coloco energia nisso, ele vai abrindo vários outros encontros, né? E fora que a gente também recebe os amigos que estão por aqui passeando e vêm visitar a gente. Então, que vocês também estão convidados a fazerem isso, né? Então, é isso. Vamos seguindo essas quintas, trazendo esse ambiente do nosso encontro do Entre, para que a gente realmente crie contenção para que esse Entre tenha muito espaço, né? Uma contenção bem ampla para ter muito Entre, para ter bastante Entre. Então tá, minhas queridas, novamente estamos só em mulheres hoje, me parece que as mulheres vão dominar o mundo. Que a gente faça isso sem reproduzir o que os homens fazem, que a gente consiga ter mais sensibilidade. Diga, Kátia, quer falar alguma coisa antes da gente terminar? Sim, na próxima terça não haverá um encontro, é isso? Terça-feira a gente não vai ter um encontro. Vai ter o feriado, vão ter uns amigos por aqui. Na verdade, a Cuca vai estar aqui. Na verdade, a gente poderia fazer um encontro por nós. O que eu senti era só das pessoas, por estarem no feriado, terem outros compromissos e não precisar se comprometer com o encontro, né? Por nós não seria nenhum problema ter. Mas achei, né, que enfim, para respeitar o feriado. Mas aí quarta a gente já está junto de novo. Então tá, meninas, um beijo muito grande.